Abençoado, esse vídeo é mais uma reflexão teológica cristã cultural. No livro A Divina Comédia, à luz da Bíblia, em 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. Lemos então? Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, somos mentirosos e não há verdade em nós. Palavra do Senhor. Querido, a Divina Comédia, originalmente a Comédia, e mais tarde denominada Divina Comédia por Giovanni Boccaccio, é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e mundial, escrito por Dante Alighieri no século XIV e dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Na época, os textos eram separados entre comédias, obras dotadas de finais felizes, e tragédias, com finais inversos aos das comédias terríveis. Um poema de estrutura épica, com propósitos filosóficos, provavelmente iniciado em 1307. Quiçá o maior poema do Ocidente. Descreve uma viagem onde se sucedem diversos acontecimentos, tendo sua força na riqueza das alegorias que tornam o relato atemporal. Grandes pintores de diferentes épocas criaram ilustrações para a Divina Comédia, destacando-se Botticelli, Gustave Doré e Dalí. Há quem veja essa obra como uma suma teológica de Tomás de Aquino em versos. A Divina Comédia é a fonte original mais acessível para a cosmovisão medieval, que dividia o universo em círculos concêntricos. A obra moderna mais conhecida a respeito dessa cosmovisão é The Discarded Image, de C.S. Lewis, ilustrada por Gustave Doré. Além do próprio Dante, realiza uma jornada espiritual pelos 3 reinos do além-túmulo 3 personagens principais. Virgílio, o autor da Eneida, que nós já falamos a respeito em algum vídeo, guia no inferno e no purgatório. Beatriz, o guia no paraíso terrestre. E São Bernardo, guia nas esferas celestes. Explicações sobre o sentido do simbolismo na obra são complexas e muito debatidas, como é o caso de saber exatamente o significado da amada Beatriz. Seria ela apenas um amor carnal, o Estado, a Igreja, o amor metafísico ou outro? O próprio Dante confirma esta complexidade quando diz que a obra possui 4 sentidos sobrepostos: literal, moral, alegórico e místico. Dante propõe que a Terra está no meio de uma sucessão de círculos concêntricos que formam a esfera, e o meridiano, onde é a Jerusalém de hoje, seria o local atingido por Lúcifer ao cair das esferas mais superiores e que fez da Terra Santa o portal do inferno. Portanto, o inferno responderia pela depressão do Mar Morto, onde todas as águas convergem, e o paraíso e o purgatório seriam o segmento dos círculos concêntricos que juntos respondem pela mecânica celeste e os cenários comentados por Dante. No poema envolvido todos os personagens bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são costumeiramente encontrados nas entranhas do inferno. Imagine, está lotado o inferno de Dante. Dante e Virgílio chegam ao vestíbulo do inferno, que tem 9 círculos. Entre o vestíbulo
e o primeiro círculo está o rio Aqueronte, no qual se encontra Caronte, o barqueiro que faz a travessia das almas. Porém, Dante é muito pesado para fazer a travessia pelo fato de ainda ser vivo. Porém, Virgílio adverte ao mitológico barqueiro de que a travessia do rio, através de seu barco, é necessário devido a uma ordem celeste. Então, através desse barco, ele continua o percurso. Já o limbo é o lugar onde as almas que não puderam escolher a Cristo, mas escolheram a virtude, vivendo a vida que imaginariam, tendo após a morte, não têm a esperança de ir ao céu, pois não tiveram fé em Cristo. Aqui também ficam os não batizados, aqueles que nasceram antes de Cristo, como Virgílio. Na mitologia clássica, o limbo não fica no inferno, mas suspenso entre o céu e o mundo no morte, isso segundo Dante. No limbo também, Dante encontra Homero, autor dos poemas épicos da Ilíada, Odisseia, Ovídio, poeta romano, autor de várias obras de mitologia, e Horácio, poeta lírico e satírico. Nossa, hein? Só gente boa, ela nunca foram presos à toa, com certeza. No segundo círculo começa o inferno propriamente dito. Nesse círculo ficam os luxuriosos que sofrem com uma tempestade de vento. No terceiro círculo, os gulosos são flagelados por uma chuva putéfrata e são vigiados pelo mitológico cão de 3 cabeças, Cérbelo. Eita, gente, vou parar de comer, hein? Igual um esganado, mesmo porque a Bíblia diz que a gula é pecado, hein? No quarto círculo, desfila os avarentos, pessoal é pão duro, empurrando pesos enormes, os famosos mãos de porco. No quinto círculo, ficam os iracundos, imersos em lamas ardentes do pântano do Estige. Os insolentes soberbos também, essa rapaziada do nariz em pé, e os eternos bolados. Para atravessar o pântano, eles apanham a boleia do demônio Etágias. Este os deixa na porta da cidade de Dite, que tem muralhas de fogo e está na parte mais profunda do inferno. Os demônios não querem que Dante nem Virgílio entrem, então aparecem as 3 fúrias, e com elas aparece a Medusa, que petrifica quem a olhe. Um enviado celeste chega e abre as portas do Dite. No sexto círculo, Dante e Virgílio recomeçam a viagem por dentro de Dite, onde os hereges são queimados em fogueiras vivas, ainda vivos, em rio de fogo estão os assassinos violentos com o próximo e ficam sendo atingidos por flechas dos centauros. Os violentos contra si mesmos são transformados em árvores, os esbanjadores são perseguidos e devorados por cadelas ferozes e famintas. Me lembra o inferno lá em Bangu, hein? Tá amarrado. No sétimo círculo ficam os violentos com Deus e com a natureza. Estão deitados e levam chuva de fogo, e os outros, além de chuva de fogo, ficam caminhando para lá e para cá. Os usuários, os agiotas aí, estão sentados e sofrem a chuva de fogo. Você que gosta de pegar dinheiro emprestado com os outros aí, emprestar depois que matar as pessoas, vai para o inferno, hein? Encontra então um precipício que não consegue cruzar. Existe um monstro alado que voa vagarosamente e os leva até o fundo do precipício, e lá encontra o oitavo círculo, dividido por 10 fossos que são ligados por pontes. Aqui as torturas só pioram, e os pecados também. Na saída dos fossos há 3 gigantes acorrentados. Querido, já no último círculo infernal, o nono, não há fogo, e sim um frio. Lá ficam os traidores. Os 3 maiores são Judas, Brutus e Cássio Longinos. Lúcifer está lá e devora os 3. Cara, enganado esse tal de Lúcifer, hein? Esganadão, hein? Ainda bem que o Senhor Jesus afirmara que Lúcifer, esse eterno derrotado, só serve para matar, roubar e destruir. Mas vai para o inferno também, para o laço de fogo, viu, seu Lúcifer? Ficar aí comendo as pessoas. O purgatório é um espaço intermediário entre o paraíso e o inferno, composto por círculos ascendentes, reservados àqueles que se arrependem em vida de seus pecados e estão em processo de expiação dos mesmos.
tem que aguardar a expiação para passarem pela porta de São Pedro. Cada um desses 7 círculos corresponde a um dos 7 pecados capitais na seguinte ordem: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, junto ao pródigo, gula e luxúria. No fim do purgatório, encontra Beatriz, sua amada, quando estava na terra. Quando Dante bebe a água do leite, esta apaga sua memória, seus pecados, e é como se Dante tivesse renascido. Enfim, querido, diante da afirmação de Dante, existem 7 céus imóveis, cada céu corresponde a um planeta, sendo o primeiro da Lua. Em cada um dos céus, Dante é abençoado e depois vai ao encontro de Deus. Como teólogo, Dante, resta uma reflexão. Seu conceito de purgatório na época dos pais da igreja, onde se referia não como um local, mas como uma condição de existência, e muito menos foi se referido a tal purgatório na igreja primitiva. Dante, por mais que você ande em barco guiado por um espírito qualquer, jamais encontrará a Deus dessa forma. Os que morreram salvos na égide do Velho Testamento, passaram para a eternidade na esperança que um dia o Salvador, Jesus Cristo, viria e o tiraria do inferno em latim, do Hades em hebraico, que era um local intermediário sem menor contato possível com os que ficavam vivos, por mais amado quem fosse. Alighieri, os antigos seres humanos também conheceram a Jesus. Basta que você lesse e entendesse que sempre que se referia ao anjo do Senhor, ou se adore a esse anjo no Antigo Testamento, e o mesmo aceita a tal adoração, com certeza era o próprio Jesus, o Filho de Deus, conhecido no Novo Testamento, até hoje, como Jesus, o Messias, que veio e escreveu a salvação na cruz do Calvário, com seu próprio sangue, inocente e purificador de todos os nossos pecados, de todos os seres humanos, e desceu ao inferno para tomar a chave das mãos do eterno derrotado, Satanás, o adversário, o tralha espiritual, o invejoso, para o qual jamais haverá salvação. Então, Jesus Cristo resgatará os esperançosos na vinda dele desde o Antigo Testamento e os levou para a presença do Deus junto com a sua eclésia atual, a Igreja de Jesus, para toda a eternidade. Entendeu, Dante? Se você não leu, não creu, deveria ter crido. E você, abençoado e abençoada? Para fazermos essa viagem junto, basta hoje crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém ou não amém? Querido, se você quiser abençoar a nossa missão urbana, dê o seu like, compartilhe, nos convide para uma palestra em sua igreja, em sua instituição. Eu sou o Reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível, social e eclesiástico.